um discurso na administração que esses dias me provocou a pensar um pouco sobre a igreja. Na administração, a gente sempre fala de relações tóxicas, de ambientes tóxicos, que é uma forma que a administração desenvolveu de falar um pouco sobre o estresse. Esses dias eu me peguei me perguntando, será que existem igrejas tóxicas? Será que existem comunidades de fé que ao invés de abençoar e fortalecer a pessoa, acaba quebrando o espírito da pessoa e fazendo com que a pessoa saia dali da comunidade se sentindo mal, com estresse, com baixa no sistema imunológico, ao invés de fortalecer a espiritualidade? Aqui é o professor Eduardo, estamos no Papo de Teologia e vamos tentar pensar e refletir um pouquinho sobre esse tema. O que é uma instituição tóxica, né? Em geral, no conceito de administração, a gente pode falar que são aquelas em que as relações acabam gerando, então, situações de estresse, de conflitos. Algumas pessoas, sobretudo. É interessante que algumas empresas têm uma coisa chamada mapa de risco, é obrigatório nas empresas. E no mapa de risco existe até uma cor ali para essa toxicidade das relações, né? Então, de repente, em determinado ambiente do local de trabalho, existe ali uma pessoa tóxica. Todo mundo que chega perto dela, ela briga com todo mundo, dá cotovelada em todo mundo, tem relações terríveis. E aí a pergunta que eu tenho é, será que isso também acontece no ambiente de igreja? Será que nas nossas igrejas nós encontramos instituições tóxicas que ao invés de nos fortalecer, nos edificar, acabam então destruindo a nossa espiritualidade? Na minha pastoral, vou falar para vocês que eu já encontrei muita gente que sofreu bastante com relações tóxicas em igrejas. Teve alguns casos assim piores do que outros. Teve casos em que a pastoral, e geralmente as lideranças cooperavam para isso, né? Em que os próprios líderes acabavam destruindo a comunidade, destruindo as suas lideranças, desqualificando as pessoas. Eu participei de várias reuniões em que segregava a comunidade, esse presta, esse não presta, esse é bom, esse não serve para nada. Então, assim, abria-se mão de tudo aquilo que o evangelho pode dar quanto à pessoa. A princípio, assim, para responder de uma forma simples, eu diria que depende do contexto. Depende do contexto, depende da época, depende das pessoas, mas que, pela igreja ser uma instituição formada por pessoas, é possível sim que essa realidade tóxica alcance as pessoas. Não é estranho vocês encontrarem vários pastores e lideranças com depressão, crise de ansiedade, alguns casos de suicídio entre lideranças e pastores, justamente pela dimensão tóxica do trabalho, que às vezes é um trabalho excessivo, carga horária direta, sempre ouvindo problemas, e como isso resulta então na qualidade de vida, seja de líderes da comunidade, seja de membros da própria igreja, e como isso resulta na espiritualidade da comunidade. A gente tem que entender que a igreja, ela tinha que ter então um papel assim, primeira coisa que eu sempre falo, ela não pode ser um fardo. Se você sente que estar na igreja é um fardo, tem alguma coisa errada. Ou na sua prática, ou nas estruturas da igreja, ou no seu relacionamento com Deus. Não é para ser um fardo. É para ser um local onde você se sente útil, onde você partilha, onde você contribui, onde você ouve experiências, onde você edifica, onde você ajuda a carregar o fardo dos outros e onde os outros ajudam a carregar o seu fardo. Era para ser assim uma comunidade. Onde há esse tipo de relação. Agora, é claro, nós não vamos ter essa relação com todos, isso é óbvio. Acho que em nenhuma comunidade eu tive uma relação com todo mundo 100% positiva. Sempre tem um ou outro que tem uma relação assim mais distante, alguém que não gosta, alguém que fica de cara fechada, alguém que tem uma certa rivalidade com você, isso sempre tem. Mas o texto de Lucas, ele traz um texto que nos provoca, sabe? Em Lucas 9, 54 e 55, tem uma cena em que os discípulos querem ir a uma determinada cidade pregar o evangelho, mas eles não são aceitos, não são recebidos na cidade. Isso era comum, tá, gente? Por que eles não eram recebidos na cidade? Por causa do Império Romano, tinha muito medo de que viesse um grupo e causasse algum tumulto, e isso trazia uma das legiões do Império Romano para poder organizar a ordem naquela comunidade e poderia acabar causando males. Então eles preferiam não ter. Numa situação dessa, então, os discípulos não são aceitos numa cidade, e eles chegam a Jesus e falam, mestre, o senhor quer que a gente ore para Deus mandar fogo ali e acabar com aquele povo?
Aí Jesus olha pra ele, vocês não sabem de quem espírito vocês são, né? É bem isso mesmo. Eu fico perguntando assim, quando eu olho esse texto, falo, meu Deus, o que aconteceu aqui com os discípulos? Como assim orar para Deus destruir, pôr fogo na comunidade? Então assim, o que é um ambiente tóxico? Será que o ambiente tóxico é esse, em que as pessoas são intolerantes, em que se você não concordar comigo, eu mando Deus queimar e destruir tudo que tem ao seu redor? Então assim, é complicado. Eu tava uma vez no banco, eu trabalhei no banco por um tempo, aí um dia eu tava ali coordenando o setor ali da entrada da agência, era a parte mais cheia da agência. A agência lotada logo cedo, e era uma agência pública, né? Eu trabalhava na Caixa Econômica, e uma senhora então foi lá no meio, bem no meio da agência, levantou o dedo e começou a gritar lá no meio da agência: o meu Deus tá aqui hoje! Aí o pessoal tudo olhou pra mim e falei, meu Deus, vou passar vergonha. E a senhora pôs a mão na cintura, ele vai me vingar, porque alguém aqui nesse banco me roubou. E ela tava brava. Ela soltou tudo quanto é praga que tem na Bíblia e um pouco mais. Aí eu tava lá na coordenação, falei, deixa eu tentar puxar ela de lado. Fui lá, conversei com ela, puxei ela de lado. Fui tentar entender o que aconteceu. Descobri, né? Ela caiu no golpe do bilhete. Alguém foi lá e falou pra ela que tinha um bilhete premiado, e se ela não queria comprar o bilhete, porque se ela comprasse o bilhete, se ela comprasse o bilhete, então, ela ia ganhar muito mais. E ela comprou o bilhete e era um golpe. Chegou na hora de receber o bilhete lá, era falso, e ela perdeu todo o dinheiro que ela tinha na conta. E ela estava muito brava, dizendo que foi o banco que roubou ela. E no final do dia foi só a própria ganância dela que levou ela para aquilo. Mas, historinhas à parte, para pensar, o que está sendo tóxico? O que faz com que as pessoas queiram a destruição das outras? O que faz com que a pessoa não tenha paciência com a outra? Com que a pessoa não suporte a outra? E como que esse ambiente se torna um ambiente de igreja? Então, quando você está numa comunidade, o que eu recomendo? Eu sempre recomendo que você observe como é que está a sua vida na comunidade. Isso é uma coisa que você faz com o pastor e com a pastora? Sim, eles têm o papel de fazer isso, mas você também tem que fazer isso. Está sendo saudável para você, para sua família, para os seus filhos? Isso é muito importante. Não ir para a igreja porque eu tenho que ir. Poxa, teve uma das pessoas que eu aconselhei que o pastor vivia brigando com ele porque a esposa dele usava calça jeans. E foi um aluno meu, não foi onde congregou, foi um aluno meu. E ele, quando eu fui aconselhar ele, a mulher dele já tinha abandonado o casamento, já tinha saído de casa, porque ele rasgava todas as calças dela, porque o pastor falava que esposa de presbítero não podia andar daquele jeito. Será que esse ambiente realmente é um ambiente onde você vai fortalecer a sua família? Por isso é preciso estar sempre atento ao que está acontecendo. Sempre atento se está sendo bom para minha família. Deus não vai construir uma igreja que vai destruir a sua família. Igreja nenhuma tem o ministério, o objetivo de destruir a minha vida, a sua vida, a vida da nossa família. Palavra nenhuma da Bíblia vai te levar para isso. Todavia, é possível encontrar um monte de texto bíblico, como esse texto dos discípulos pedindo para pôr fogo onde a gente quer. E isso sempre tem. Esses haters espirituais aí que querem pôr fogo em todo mundo, que odeiam todo mundo, que estão também nas igrejas, a gente tem que conseguir identificar e cuidar. E faz parte do ministério mapear isso, entender, sabe, bem aquele mapa de riscos mesmo que é feito, mas nas igrejas. E perceber como nas igrejas existem pessoas que às vezes são mais tóxicas e que às vezes podem fazer mal para a comunidade, podem fazer mal para as ovelhas. E não se engane, tá? Na ausência do lobo, quem mata a ovelha é a outra ovelha. Pensa que não? No ministério pastoral, cara, eu acho que eu tenho muito mais trabalho com ovelha matando ovelha do que com lobo. Lobo parece muito pouco na igreja, no redil. Mas o que tem de ovelha que ataca outra ovelha, principalmente quando é nova. Chegou ovelha nova na igreja, as outras ovelhas vão tudo em cima dela já. Então o papel do pastor muitas vezes é ali cuidar da comunidade, separar as ovelhas para que uma não destrua a outra. E tem muito caso assim. E aí é necessário a gente repensar isso, repensar como a igreja acontece, se realmente está sendo um espaço tóxico e por que está sendo tóxico, por que está fazendo mal, por que ao invés de causar alegria, bênção, edificação, está fazendo com que as pessoas se entristeçam, adoeçam, se distanciem. Então nós precisamos reolhar sempre a igreja e pensar sempre a igreja como uma comunidade de seres humanos que erram, que são fracos, que são pecadores, e a partir disso entendê-los. Teve um pastor que foi onde eu aprendi a fazer aconselhamento. Foi meu primeiro pastor e ele me treinou em aconselhamento. Então ele fazia aconselhamento e me chamava para participar. Então um dia ele me chamou para participar, aí chegou uma irmã mais nova e começou a falar de uma irmã idosa. Porque aquela irmã isso, porque aquela irmã aquilo, e falando mal da irmã, e falando mal da irmã, falando mal da irmã. E malhou a irmã lá, acho que uma meia hora falando mal da irmã, de tudo que ela fazia de errado, que ela era um atraso para a comunidade, que só fazia mal.
No final, o pastor olhou para ela e disse, irmã, poxa, que coisa, né, irmã? Vamos fazer o seguinte, então. Vamos orar para que Deus abençoe a irmã, então, a irmã mais velha, né? E cuide da situação e tal. Eu tava ali atrás só ouvindo, beleza, orando. Isso foi no sábado. No domingo, teve uma outra. Quem procurou o pastor para aconselhamento? A irmã mais velha. Aí ela chegou lá e o pastor me chamou, Eduardo, vem que nós vamos ter uma outra reunião de aconselhamento. Sentei com ele. E aí a irmã mais velha fez o quê? Começou a malhar a irmã mais nova que pegou ele no começo. Começou lá, porque ela isso, porque ela aquilo outro. E ficou uma meia hora falando mal da irmã. E eu ali atrás, assim, atento, falei, agora eu quero ver, né? Como é que o pastor vai fazer agora? Como é que o pastor vai sair dessa? Agora não tem pra onde sair. Chegou no final, depois de uma meia hora, ela falando. Aí o pastor falou assim, irmã, vamos fazer o seguinte então. Vamos orar então por essa irmã mais nova, para que Deus ajude, fortaleça ela. Aí eu falei, ué, o que aconteceu aqui? Aí no final o pastor orou e a irmã saiu e tranquilo. Depois que terminou ali, eu olhei, pastor, pastor, mas eu não entendi. O senhor falou para uma que era para orar, falou para outra que era para orar, e no final não resolveu nada. Aí o pastor falou, mas Eduardo, meu papel aqui não é resolver. Meu papel aqui é moderar, é cuidar para que uma ovelha não mate a outra. Eu não quero tirar minhas ovelhas, eu não vou prejudicar ovelha nenhuma. As duas têm problemas e as duas são uma bênção para a comunidade. O que eu tenho que ajudar é que elas não se ataquem umas às outras. Então, nosso papel aqui, muitas vezes, é moderar, é cuidar para que uma ovelha não ataque a outra. Beleza, então? Fico por aqui nesse papo de teologia e deixo aí para que você continue pensando como as nossas igrejas podem se tornar espaços tóxicos, mas como também podemos deixar isso de lado e fazer com que esses espaços também sejam espaços de edificação e de mudança de vida. Falou? Fico por aqui. Até mais.